Olá, boa noite para você aí que nos acompanha, começando mais uma sabatina. Hoje a cidade Rio Claro, lembrando que estamos entrevistando os 3 primeiros candidatos mais bem colocados de acordo com as pesquisas. E muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Compartilhe, obviamente, com mais pessoas, porque aqui o nosso compromisso é com a democracia. Quem vai comandar a sua cidade pelos próximos 4 anos? Aqui ao meu lado, Estela Gontijo. Boa noite, minha querida, mais uma vez. Boa noite, querida. É isso mesmo. Você pode escolher, por meio das propostas aqui dos candidatos, quem vai comandar a sua cidade nos próximos 4 anos. São 10 cidades aqui que estamos entrevistando, né? 3 candidatos mais bem colocados nas pesquisas, registradas na Justiça Eleitoral. Eu quero agradecer você que está aí nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, e também já mandou as perguntas aqui para a gente, né, que daqui a pouco nós vamos fazer. São perguntas de moradores lá de Rio Claro. Então, muito obrigada a você. Nós vamos encerrar, então, as sabatinas de hoje de Rio Claro com o candidato Gustavo Pericinoto. Ele tem 49 anos, é casado, natural de Rio Claro, atualmente é prefeito da cidade, foi eleito pelo Partido Social Democrático, PSD, e o Gustavo agora tenta a reeleição. É também advogado. Gustavo, seja muito bem-vindo hoje aqui à nossa sabatina. E eu já coloco a primeira pergunta. Quais avanços concretos da sua gestão anterior, né, a sua gestão de agora, o senhor acredita que são fundamentais para justificar a continuidade à frente da Prefeitura de Rio Claro? Bom, primeiro, boa noite a todos, Estela, Camila, a vocês que nos assistem aqui pelas redes sociais da VTV. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez aqui na casa. E uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco do que a gente fez e do que a gente pretende fazer para o futuro da cidade, não é? Nós temos grandes ações promovidas durante este nosso primeiro ano, mas eu vou citar aqui 5 para a gente iniciar esse bate-papo para poder depois discorrer. Eu acho que a primeira razão é o maior programa de zeladoria da história da cidade, o programa Rio Claro em Ação. Ele que se dispôs a recapear metade das ruas da cidade e levar asfalto a bairros que antes não tinham asfalto. Eu costumo dizer que este é o programa que mais me orgulha de ter realizado na cidade de Rio Claro. Costumo contar uma história também. Recentemente não, a questão de 2 anos, eu tive na casa do Ladson. O Ladson é um morador da última rua, do último bairro ali da cidade de Rio Claro, o Jardim das Palmeiras, a rua 16, e na verdade ali a gente chama de Vila da Paz, né? É um quarteirão que a prefeitura assentou famílias ali no passado. E eu fui à casa dele e, ouvindo a história dele, conversei com a mãe dele. A mãe foi vítima de violência doméstica por 10 anos, né? Se libertou do marido agressor e criou 2 filhos. O Ladson é portador de um câncer de retina e já há alguns anos ele é completamente cego. E nem por isso ele deixou de viver a vida normal dele. Tem ali 2 ou 3 quarteirões para cima da casa do Ladson um lugar que vende salgado, vende suco, caldo de cana, pastel, não é? Que é ali o Pastel do Jaca. E o Ladson, ele costuma ficar sentado ali debaixo de uma árvore, vendendo doce, salgadinho, pipoca, enfim, fazendo o dinheirinho dele. E ele falou: olha, prefeito, a única coisa que eu preciso, né, é que o senhor asfalte essa rua de casa. Porque quando eu volto lá do Pastel do Jaca, é muito difícil, às vezes, durante o período de chuva, e é muito comum eu tropeçar e dar de cara na lama. Então, eu não quero nada, né? Porque eu vivo uma vida aqui muito tranquila. Se o senhor puder fazer isso por mim, porque já passaram diversos prefeitos por aqui e até hoje ninguém fez. Há 30 anos a gente está aqui esperando isso. Eu disse a ele: olha, Ladson, a gente está saindo de uma pandemia. 2021 foi o ano do pico da pandemia. A cidade está muito desorganizada, eu não sei se a gente vai conseguir fazer. Mas eu vou trabalhar muito para que isso possa acontecer, Ladson. E eu fico muito feliz e tenho muito orgulho de ter voltado lá 2 semanas atrás e hoje com asfalto na porta da casa do Ladson, não é? Falei com ele por esses dias, ele está muito feliz. Então são ações como essa, histórias como essa, que nos indicam que o caminho é seguir em frente, não é? Mas não foi só na zeladoria que a gente avançou bastante também. Em questões de saúde, a gente
entregou agora o primeiro hospital público municipal, as obras estão concluídas, a gente está mobiliando o hospital. Semana passada a gente noticiou, através das redes sociais nossa, que a gente já recebeu as primeiras macas, enfim, temos que equipar esse hospital para pô-lo em funcionamento. A gente tem um grande sonho, começamos a construção de um centro oncológico em Rio Claro para atender pessoas que têm essa doença, né, que é o câncer. A gente construiu 8 novas escolas na cidade. Quando eu assumi, 1.300 crianças aguardavam vaga em creche na cidade de Rio Claro. A gente criou o programa Fila Zero em Creche. Já foram 1.000 vagas criadas, de 0 a 3 anos, todas elas em tempo integral, diferente da realidade das situações de cidades vizinhas a Rio Claro, né, que acho que vocês entrevistaram aqui, candidatos de outras cidades, todas elas em tempo integral. E a gente quer continuar para poder zerar definitivamente, pela primeira vez na história, a fila de espera de vaga em creche aqui na cidade de Rio Claro. E, claro, a gente trabalhou também muito no desenvolvimento econômico da cidade. A gente tem hoje cerca de 3 bi de investimentos em novas indústrias na cidade de Rio Claro, mais de 12 mil empregos ofertados. Enfim, são várias as razões pelas quais eu tenho muito orgulho desses primeiros 4 anos e razões pelas quais a gente quer continuar essa mudança que a gente começou. Prefeito, a gente vai transitar por diversos assuntos, né? Mobilidade, saúde, educação, mas eu queria falar um pouquinho sobre pessoas com deficiência e grupos vulneráveis, né? Pegar esse gancho, até a criação do Centro de Referência do TEA foi citado no seu plano. Como o senhor, né, pretende avançar nas políticas exatamente para esse assunto, caso reeleito como prefeito? Olha, a gente de fato tem bastante carinho pelas mães atípicas. São as mães, não é, que têm crianças com síndrome de Down, com o transtorno do espectro autista. Eu tive um tio dentro da minha família, né, irmão da minha mãe, com síndrome de Down. Enfim, a gente tem dentro de casa, né, a minha mãe é uma mãe atípica, minha avó foi uma mãe atípica, então a gente já avançou alguns passos. Se vocês me permitirem, a gente hoje, por exemplo, nas nossas escolas municipais, a gente tem hoje, quando a gente recebe uma criança laudada, quando tem o diagnóstico fechado, de qualquer que seja a síndrome que a criança tem, a gente tem um acompanhamento através de um monitor, não é, que fica todo o tempo com essa criança para garantir que ela acompanhe e se desenvolva ao lado das demais crianças. A gente criou um centro integrado multidisciplinar que é, na verdade, um espaço de reforço para as nossas crianças. Aí a gente não fala de crianças laudadas que têm um transtorno ou têm uma deficiência permanente, como é o caso da síndrome de Down ou do espectro autista, mas é comum também a gente receber crianças com dificuldade para aprender por conta de um trauma momentâneo. Semana retrasada, eu falava com a minha secretária de Educação, a Valéria, e ela me contava a situação, né, de uma criança que foi violentada pelo pai, né, por diversas vezes, e aí se identificou na escola em que essa criança estuda, que ela estava com uma dificuldade para aprender. Então, a gente pega essa criança no contraturno, depois do horário em que ela estuda, e leva ela para esse centro integrado multidisciplinar. Lá a gente tem terapeuta ocupacional, tem psicólogo, a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem professor particular, a gente tem pediatra, tem dentista, enfim, a gente dá um atendimento, a gente recupera o atraso dessa criança para trazer para cá. Então, a gente vai construir o centro do espectro autista, porque é um desejo das mães atípicas. Eu assumi esse compromisso e a gente vai fazer. Candidato, já que o senhor citou a questão da educação, vamos falar sobre números, né, os índices da educação. O IDEB, né, tem mostrado algum progresso nos últimos anos, mas está em 5,4. Quais serão as suas estratégias para melhorar esse desempenho educacional? Olha, esse é de fato o nosso grande desafio. Não é? De 21 para 24, a gente vem melhorando ano a ano as nossas notas do IDEB. Rio Claro está acima da média nacional, mas regionalmente a gente precisa avançar ainda mais. Não é? E o que é que a gente tem feito? A gente tem apostado na qualificação dos nossos professores, na formação contínua ou continuada dos nossos professores. A gente tem, só para lembrar também, não é, uma escola modelo em Rio Claro, lá no Jardim P, a escola de Giliá, é nota 7,9.
é uma das melhores escolas do Brasil. Então, o modelo da escola do Digiliar também está sendo replicado nas demais escolas para que a gente possa, futuramente, galgar notas ainda melhores em relação ao IDEB. Eu gostaria de saber, candidato, então, qual seria a sua proposta para melhorar? No caso, investir em avaliação, em reforço escolar, bonificação para os professores. Eu gostaria que o senhor citasse, então, quais seriam essas melhorias. Para complementar aqui, a gente tem lá em Rio Claro, instituímos no nosso mandato, uma coisa que a gente chama de docência compartilhada. Então, a gente tem o professor titular dentro da sala de aula e tem um outro professor que acompanha os alunos que precisam de uma atenção especial. Além disso, isso durante o período escolar. Aí, no contraturno, quando se faz necessário, a gente tem um outro professor que dá aulas de reforço para esse aluno quando a questão é meramente pedagógica e não se trata de um transtorno de aprendizagem, como eu falei. Porque daí a gente leva lá para o Centro Integrado Multidisciplinar. Então, a aposta nessa docência compartilhada, a gente tem aulas de reforço e eu tenho certeza que com a formação continuada, a gente vai logo mais galgar resultados ainda melhores na educação de Rio Claro. Porque 2020 tivemos aí a pandemia, foi um desafio, né, para todo mundo, e as crianças, obviamente, infelizmente, acabaram sendo prejudicadas, principalmente quem estava sendo alfabetizado, e foi bem, né, o que você pegou no seu governo, né? Isso obviamente dificultou ainda mais, né, prefeito? Eu acho que tem algumas alternativas, como algumas cidades na pandemia investiram também nessas questões que eu falei, como foi o caso de Atibaia, que conseguiu um IDEB de 7,4 logo depois da pandemia. Houve ali um processo de avaliação, né? E junto com esses alunos o reforço e finalmente o investimento em bonificação de professores. O senhor acredita nessa alternativa como uma das soluções para que o professor esteja mais motivado, ou o senhor é contra a bonificação de professores? Olha, nós temos em Rio Claro, né, faltou falar isso também, um dos melhores planos de carreira do estado de São Paulo. A gente recebe muita mão de obra qualificada por conta do nosso plano de carreira. E o nosso professor, na medida em que ele se qualifica, na medida em que ele se capacita, ele tem uma espécie de bonificação já prevista em lei, né, por tempo, desde que ele ande na carreira, e por merecimento, que é a qualificação do profissional. Então, isso já está incluído no nosso plano de carreira, isso tem estimulado a gente ter profissionais melhores e assim a gente espera avançar cada vez mais rápido em direção a uma educação melhor. Falar um pouquinho de saúde, né, prefeito? O hospital aí sendo entregue para a cidade, também tem a questão da prevenção, né? A gente precisa, a saúde é sempre um desafio para todo município. As pessoas precisavam buscar os hospitais das cidades vizinhas e agora com esta entrega, então, obviamente, mais número de leitos que estão sendo colocados vai melhorar, né, candidato? Exatamente. Você sabe que há mais ou menos uns 10, 12 anos na cidade, aliás, mandar um abraço para o padre Bogás. O padre Bogás começou, né, ele e a Pastoral da Saúde da Igreja Católica lá em Rio Claro, um movimento em prol do aumento da quantidade de leitos. Porque era muito comum na cidade, hoje isso já não existe mais, no meu mandato, a gente perceber e ter pessoas internadas em corredores de UPAs, né, de unidades de pronto atendimento, que não se prestam a fazer internação de pessoas no longo prazo, no médio e no longo prazo. E esse abaixo-assinado, ele inicialmente coletou 21 mil assinaturas em favor do aumento da oferta de leite e da construção de um novo hospital na cidade. Ele chegou a ter 40 mil pessoas envolvidas nesse movimento. Então, eu fico muito feliz de saber que a gente vai entregar agora, não é, ao final do ano, já equipado, o primeiro hospital público municipal da nossa história. São 60 leitos, centros cirúrgicos, UTIs, laboratório. A gente acoplou ali ao hospital municipal a UPA, que nós temos ali na região norte, indicando ali um grande complexo hospitalar de saúde, composto pelo hospital, pela unidade de pronto atendimento, a UPA do Cervezão, a gente tem uma unidade do CAPS, a gente tem uma farmácia que a gente pretende reformar no futuro, porque do outro complexo de saúde, lá da Zona Sul, a gente já reformou a farmácia, a gente vai construir para o futuro ali um centro de especialidades odontológicas, mas só para tratar desse assunto específico de leitos, quando eu assumi, 88 leitos cadastrados no SUS em Rio Claro. Eu vou terminar o meu mandato com a entrega do hospital com mais de 180 leitos.
É mais do que o dobro de oferta de leitos num único mandato. Candidato, então vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana, né? A questão das ciclovias. Quais serão, então, as principais iniciativas de vias aí beneficiadas com essa iniciativa? E também um pouco sobre a questão do transporte, se há espaço ou se há possibilidade de diminuir o valor da tarifa que subiu nesse ano. Olha, Rio Claro tem uma das tarifas mais baratas da região, lá entre Limeira, Piracicaba. A gente está inserido na região metropolitana de Piracicaba, são 24 cidades. E se você pegar ali, para além, se for a São Carlos, Araraquara, Rio Claro tem hoje uma das tarifas mais baratas da região. Lembrar também que 30%, 35% das pessoas que transitam nos nossos ônibus não pagam. A gente tem gratuidade para estudantes, para os idosos e para todas as deficiências. Antigamente, dois tipos de deficientes andavam de graça no ônibus antes de eu assumir, né? Quando nós assumimos, nós mudamos a lei e hoje todo e qualquer tipo de deficiência laudada anda gratuitamente nos nossos ônibus. E eu sou o prefeito que, pela primeira vez na história, paga subsídio, porque depois da pandemia, guerra na Ucrânia e toda essa loucura que a gente viveu nesse tempo, não é? O custo da tarifa técnica, se a gente fosse cobrar tarifa pelo preço que ela custa em Rio Claro, cada cidade tem uma característica, chegaria a R$12. Né? A gente cobra R$4,90, porque a gente, pela primeira vez na história, subsidia essa tarifa, que é uma das tarifas, insisto, né? Volto a dizer, mais baratas da região de Rio Claro. No caso das ciclovias, há algum projeto? Sim, a gente tem um grande projeto de ciclovia, não é? A gente pegou a principal artéria da cidade, que liga a cidade de norte a sul, que sai lá, para quem é de Rio Claro ali, do Lago Azul, né? Avenida Rio Claro, passa ali pelo Mercado Municipal, depois vai até ali a rodoviária, entra na região do Inocop, ali ela se transforma em Avenida Tancredo Neves, e vai até a Chacaraluza. São praticamente 6 quilômetros na principal artéria, em que a gente está trocando o pavimento, a gente está fazendo uma ciclovia para incentivar esse modal, por várias razões. Olha o que está acontecendo do ponto de vista do clima, né? Então a gente tem que investir em modais de carbono zero. E aí, Rio Claro é uma das cidades do país que mais tem bicicletas. É uma das cidades com o maior número de ciclistas do país. Então são 6 quilômetros de uma ciclovia que liga a Zona Norte à Zona Sul. Tem obra anti-enchente ali também. A gente trocou lâmpadas de LED que contribuem com a questão do meio ambiente e da sustentabilidade também, né? E a gente quer avançar nisso, porque Rio Claro tem condições. É uma cidade plana e a gente pode avançar nesse sentido de contribuir, inclusive com a questão ambiental. Prefeito, como será conduzida a continuidade do seu plano diretor, né, na sua próxima gestão, caso reeleito, e se tem alguma mudança significativa prevista? Uma grande mudança significativa. A gente acabou de aprovar um novo plano diretor, né, conectado com o que a gente fez e com aquilo que a gente pretende fazer e com aquilo que a gente pensa para o futuro da cidade de Rio Claro, não é? Mas eu vou ressaltar aqui um grande aspecto. Depois de 50 anos, nós criamos em Rio Claro o 2º distrito industrial no plano diretor. Nós pregamos uma grande área rural, são 3,5 milhões de metros quadrados que a gente transformou em área industrial. Nós temos, Piracicaba está no 4º distrito industrial, Limeira está no 3º, depois de 50 anos a gente vai para o 2º distrito industrial. 1974, quando o Dr. Álvaro Perim, então prefeito de Rio Claro, transformou uma área rural em área industrial, e em 1979, 5 anos depois, porque agora, qual que é o papel nosso para o futuro, os nossos próximos 4 anos? Levar o quê? Infraestrutura. A gente tem que levar água, tem que levar esgoto, tem que levar internet, tem que levar energia, tem que fazer rua, né? Tem que fazer o arruamento, levar postes para lá. Então, em 1979, a primeira indústria se instalou naquele distrito industrial original. E a gente já preparou, no plano diretor que a gente aprovou há 60 dias, o 3º distrito industrial. Esse é entre ali, para quem, ali onde fica a fábrica da Agroceres, e o distrito da assistência, onde tem a fábrica da Delta. Então são 3,5 milhões de metros quadrados de um novo distrito industrial, e a partir do distrito da assistência em direção a Piracicaba, a gente quer caminhar para o 3º distrito industrial.
Então, candidato, falando sobre crescimento econômico, neste ano a cidade registrou um saldo positivo de empregos, né? 2.500 novos trabalhadores entre janeiro e julho. Quais são as suas principais propostas para fortalecer o empreendedorismo e gerar, então, mais empregos para a cidade? Olha, eu dei aqui um teaser, né? Dei um spoiler aqui sobre geração de renda e emprego na minha fala inicial. Nós temos em Rio Claro hoje em curso 3 bilhões de reais de investimento. É uma fábrica de cerâmica que está fazendo uma nova fábrica lá, mais de 1 bilhão de reais de investimentos. A Whirlpool, linha branca, produz lá em Rio Claro lavadoras, por exemplo, né? A lava-louça que a gente compra lá de Rio Claro. A Whirlpool, antiga Brastemp, Consul, ela fechou uma fábrica na Europa e trouxe essa fábrica para Rio Claro. 465 milhões de reais de investimento na cidade, que somam, ao final deste período, cerca de 12 mil empregos. Para continuar avançando, a gente criou o segundo distrito industrial. Então, a gente precisa agora fazer o quê? A gente precisa pô-lo em funcionamento, né? Levar a infraestrutura para lá. A gente, depois de 50 anos também, está instalando na cidade 2 universidades públicas, uma estadual e uma federal, todas elas voltadas ao mercado de trabalho. Então, a FATEC, as aulas começam em fevereiro, o vestibular esse ano, o prédio está pronto, o governador do estado deve ir a Rio Claro para a aula inaugural em fevereiro, e o Instituto Federal de Educação, todas elas voltadas para a alta tecnologia. Deixa eu convidar você, cidadão rioclarense, eleitor que está me assistindo, para depois da eleição, quinta-feira, dia 10, às 11 horas da manhã, a gente vai apresentar o modelo pedagógico inovador da FATEC de Rio Claro. Se você me permitir falar um pouco sobre isso, porque é importante, isso está completamente relacionado com esse tema do desenvolvimento, não é? A gente precisa ter uma área, você tem que ter uma universidade que atrai uma grande indústria e uma cidade desburocratizada, que não atrapalhe o crescimento, e infraestrutura suficiente. Água, esgoto, energia e internet para que uma indústria se instale futuramente. Pois bem, a FATEC de Rio Claro, né, como eu disse, ela vai se voltar para a alta tecnologia. A gente terá em Rio Claro o primeiro curso no Brasil ofertado por uma universidade pública de IoT, né, Internet of Things. Então vai ser o primeiro diploma em Internet das Coisas do Brasil, será ofertado na FATEC de Rio Claro. Tanto que, no dia 10, o convite que eu quero fazer a todos vocês, às 11 horas da manhã, lá na FATEC, a gente terá lá a Google, a Microsoft, a Lenovo, a Huawei 5G, a Cisco e a Whirlpool, que é uma indústria, uma fábrica voltada para a indústria 4.0. Né? Então, grandes big techs interessadas nesse modelo dessas universidades que estão se instalando em Rio Claro. Modelo que você acredita que venha a complementar ainda mais a questão educacional da cidade, Exato. prefeito? Por uma série de razões. Primeiro, porque a nossa FATEC de Rio Claro, ela está voltada para a economia verde. A gente já tem em Rio Claro um curso de biologia e de ecologia, né? A gente tem uma floresta estadual que está ali no coração da cidade, muito próximo do centro da cidade. E aí a FATEC de Rio Claro, então, ela vai trabalhar com a indústria limpa. Essas big techs são carbono zero. A Apple, a Google, elas não produzem nenhum tipo de resíduos e elas não geram poluição. Então, a gente está apostando nisso por esta razão. Depois, porque há 400 mil vagas de emprego para um cidadão formado em Big Data, em ciência de Big Data ou em Internet das Coisas. Para que vocês tenham uma ideia, é só depois fazer uma pesquisa na internet, não é? O jovem formado na FATEC de Rio Claro será empregado por uma dessas big techs ou startups de tecnologia, ganhando com salário inicial de 10 a 12 mil reais. Então, a gente aposta na questão ambiental, né, porque são indústrias de carbono zero. Depois, a gente dá oportunidade para jovem, porque falta mão de obra qualificada, altamente bem remunerada. A gente eleva a renda per capita da cidade, torna a cidade mais rica, e aí, havendo mais dinheiro circulando na cidade, o comércio fica mais pujante, os bares, os restaurantes ficam mais pujantes, a gente tem uma cidade com outro aspecto de vida.
Candidato, já que o senhor falou sobre o meio ambiente, vamos falar um pouquinho desse assunto. A gente viu a questão das queimadas, que preocupou toda a nossa região. Tem sido um assunto de debate aqui nas Sabatinas, é muito importante a gente falar sobre isso, falar um pouquinho dessa questão das queimadas e do meio ambiente, porque quase toda prefeitura hoje em dia vai ter que ter um orçamento ali definido para essas tragédias ambientais, relacionadas a enchentes, relacionadas a queimadas. E aqui nós noticiamos na VTV, inclusive, que muitas dessas queimadas foram criminosas, pessoas que colocaram fogo, a gente sabe que o tempo estava seco realmente, mas pessoas que fizeram aquilo de propósito. Sobre esse assunto, você tem alguma proposta nesse sentido? E também sobre a questão do ar, né? A gente teve um ar terrível na cidade de São Paulo, o pior do mundo nos últimos dias, e Rio Claro também não ficou num patamar, vamos dizer assim, satisfatório em relação a isso. É verdade, a gente tem já promovido uma série de ações. Nós recebemos agora, meses atrás, uma certificação de uma entidade internacional ligada à ONU. Rio Claro foi reconhecida como a cidade árvore do mundo. Então, a gente está apostando em arborização. Aprovamos um plano de arborização lá. Aliás, isso é o que nos qualificou. Foi uma das razões pelas quais essa entidade ligada à ONU, né, que nos deu esse prêmio de cidade árvore do mundo. Depois, a gente também está trabalhando bastante em obras anti-enchente. Há 2 grandes obras anti-enchente em curso na cidade de Rio Claro. Haja vista o que vivemos no Rio Grande do Sul pouco tempo atrás, né? E a gente vai enfrentar agora um novo período de chuva. Vamos sair desse tempo de seca e vamos enfrentar um período de chuva. Então, a gente tem 2 grandes obras de drenagem. Uma na Avenida Rio Claro, onde a gente fez essa ciclovia, onde a gente está pondo lâmpadas de LED. Uma obra que há 50 anos também a cidade esperava. O que é que acontece? O Lago Azul, né, onde essa Avenida Rio Claro começa, ele vai captando, durante o curso da avenida, a água da chuva. E tinha uma galeria de 4 metros, durante toda a sua extensão, até que chegava num determinado ponto desta avenida, ali na altura da Avenida 8, e esta galeria se transformava numa galeria de 2 metros, transformando ela num funil, o que fazia com que as águas das chuvas transbordassem. Depois andava-se mais uns 100 metros até a Avenida 6, e aí essa galeria voltava a 4 metros. Então nós estamos restabelecendo o canal original de 4 metros. Estamos fazendo uma grande obra de drenagem lá, nesta artéria principal da cidade. Uma segunda obra de drenagem lá na região da Zona Norte, na região do Grande Cervezão. Ali a gente teve que cavar, né, um enorme buraco, porque nos últimos anos, recorrentemente, aquela região, a região da Lagoa Seca, ela sofria com grandes enchentes. E era muito comum rompimentos de redes de água e, pior, de esgoto, voltando tudo para a casa das pessoas. Então a gente cavou um enorme buraco ali, encontrou onde estava o problema, resolvemos o problema e agora já faz 1 ano que a gente está fazendo essa obra de drenagem lá, recuperando todo o sistema hídrico ali do Grande do Cervezão. Tanto que, neste último período de chuva, né, ali já não mais alagou. Depois de quase 1 década alagando em todo o período de chuva, neste período de chuva não mais alagou. E aí então agora a gente está lá, já colocamos 3.000 caminhões de terra, faltam 1.000 caminhões de terra ainda, para a gente daí terminar aquela grande obra de drenagem. Mas há mais 2 ações que eu acho importantíssimas que contribuem também para o impacto, né, dessas mudanças climáticas na vida das pessoas. A gente vai trocar todas as lâmpadas da cidade por LED, isso diminui o aquecimento, isso tem um impacto verde fenomenal, e a gente está agora, né, vai licitar já no próximo ano, energia fotovoltaica para todos os prédios públicos, contribuindo com a renovação da nossa matriz energética, que é basicamente a água no país. Candidato, eu só gostaria de saber se o senhor vai ter uma verba destinada para isso em caso de enchentes. Tem se falado muito sobre isso, sobre essas emergências, e que normalmente não existe ali uma verba que já é separada para quando acontece isso nas cidades, tragédias ambientais, como o senhor disse, pela questão do clima. Olha, eu tenho apostado muito na prevenção. Eu prefiro que quando chover bastante, ou quando a gente tiver esses desafios em Rio Claro, a gente não sofra. É muito mais caro remediar do que prevenir. Por isso que eu estou fazendo hoje, antes de acontecer qualquer... Aliás, fui recomendado, viu?
Fui recomendado por todo mundo lá da prefeitura a não fazer essa obra lá. Falei, prefeito, em ano eleitoral, você vai causar transtorno na vida das pessoas porque atrapalha um pouco o trânsito. Eu falei, olha, vai porque vai salvar vidas. Então, a gente reservou boa parte de verbas desse ano para fazer obras anti-enchente, portanto, as obras de prevenção, já previstas no nosso orçamento, que vão melhorar muito a vida das pessoas, não é? E agora, a gente está fortalecendo, né? Está no nosso plano de governo e tem previsto já, a gente está finalizando o nosso orçamento para o ano que vem, a gente incrementar verbas de defesa civil para que, caso a gente tenha uma ocorrência, graças a Deus, eu não sei nem se eu devo falar isso aqui, mas graças a Deus, Rio Claro tem ficado imune a essas grandes tragédias, né? Graças a Deus ou graças ao nosso trabalho de prevenção também. Acho que isso impacta também o fato, né, da gente se ver, ficou cercado de grandes fogareiros, né, na nossa região inteira, e Rio Claro tivemos pequenos focos de incêndio, porque a gente tem um trabalho muito importante lá de prevenção. É toda uma questão ambiental, né, prefeito? Vamos falar um pouquinho sobre o aeroporto? Outra proposta aí, o governo federal liberou o projeto, já tem muito estudo sendo feito. Eu queria saber o que a população pode esperar, até porque um aeroporto comercial seria excepcional para a cidade, para a região também, para atender toda essa região. O que a população pode esperar caso você seja reeleito para dar continuidade a esse projeto, prefeito? Olha, vocês conhecem a história de Indaiatuba, antes de Viracopos e depois de Viracopos? Não é? Não. Seria bom dar uma pesquisada na história de Indaiatuba, aqui vizinha, antes da instalação do aeroporto de Viracopos, 20 e tantos anos atrás, e Indaiatuba, 20 e tantos anos depois. É exatamente isso que vai acontecer com o Rio Claro. É o progresso das cidades. É exatamente isso. Porque não é só o aeroporto, né? Quando a gente fala no aeroporto, a gente fala em investimento. Né? Então, quanto é que vai custar um aeroporto? Né? O aeroporto custa entre 80 e 150 milhões de reais, a depender do tamanho que você quer fazer esse aeroporto na cidade. Né? E esse é um investimento que depois vai dar muito lucro para a cidade, porque isso transforma a vida das pessoas do ponto de vista da geração da renda e do emprego. Se a gente tem um distrito industrial, se a gente está instalando lá, já temos uma universidade, uma Unesp, está instalando mais 2 universidades agora. Se a gente vai ter uma prefeitura desburocratizada, quando a gente tem lá mais um modal de transporte, porque vamos lembrar que Rio Claro está ali com a Washington Luiz e com a Anhanguera, então a gente tem um modal rodoviário muito favorecido, a gente tem a ferrovia da Rumo, que passa ali na frente, aliás, para o próximo mandato, a gente vai ter 300 milhões de reais de investimentos na Rumo na cidade, né? Mas voltar aqui e falar da importância do aeroporto. Então, a gente tem um modal rodoviário muito importante ali, Washington Luiz e Anhanguera, em Rio Claro. A gente está na esquina dessas 2 rodovias. A gente tem um modal ferroviário muito bem estabelecido ali, logística da Rumo. E a gente, ao ter um modal aéreo, a gente fecha todas as hipóteses de tornar a cidade de Rio Claro muito mais competitiva e de ter um futuro muito mais brilhante. Candidato, então vamos privilegiar também quem está nos assistindo no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. São os nossos internautas que já enviaram perguntas e foram selecionadas pela nossa equipe aqui da VTV. Vamos fazer a primeira pergunta, então. Vamos ver aqui qual bairro que é. Distrito de Ajapi, é isso? Rubem Garcia. Ajapi é um distrito crescente. Precisamos de moradias, mais vagas nas creches. Reeleito, esse bairro terá essas prioridades, esse distrito, no caso? Olha, que coincidência, né? Eu estive lá ontem, no Distrito da Assistência, me reuni lá com o ex-subprefeito, que é candidato a vereador com a gente na nossa chapa, não é? E bati um papo super importante lá, super enriquecedor com os moradores lá do distrito de Ajapi. Aliás, o distrito de Ajapi tem um bairro rural que se chama Mata Negra. O bairro da Mata Negra, em Rio Claro, hoje está desenvolvendo um turismo rural muito pujante. Tem lá uma cachaçaria que produz cachaça orgânica e tem ali já uma pousada. São 18 quartos, né, que fazem serviço all inclusive. Então, com tudo incluído ali no bairro da Mata Negra. Bairro da Mata Negra que a mim me diz muito, porque foi ali que eu casei. Foi ali que eu casei, batizei meus filhos, né? Então, a gente vai sempre lá onde é um destino de muita gente da cidade de Rio Claro.
para a Japi, o que é que está previsto? A gente está licitando, neste momento, um mini hospital para o distrito de Japi, que é o distrito que mais cresce, de fato, na cidade. Já 7 mil pessoas, se a gente considerar. Tem um distrito vizinho ali, um pouco menor, Ferraz, a Japi. Toda aquela região lá tem se desenvolvido muito, né? Ela vem em direção ao nosso distrito industrial antigo. Então tem um mini hospital que a gente está construindo lá, dobrando as equipes médicas lá. A gente quer avançar na entrega de uma base de monitoramento avançado da Guarda Civil Municipal que ali está, melhorando as condições de segurança. A Japi é um distrito seguro, mas a gente quer torná-lo ainda mais seguro. A gente tem, a partir de janeiro ou fevereiro, né, está incluído no nosso orçamento para o ano que vem, uma grande reforma na escola municipal que tem lá, com ampliação de vagas em creches e com melhora de infraestrutura. A escola de Ajapi, de fato, merece um tratamento melhor, né? E a gente vai fazê-lo a partir do próximo ano. Um abraço, viu? Um abraço, um beijo para o pessoal lá de Ajapi. Prefeito, mais uma pergunta aqui com a interação dos nossos internautas. Continuem aí interagindo, é muito importante para quem vai comandar a sua cidade nos próximos 4 anos. Vamos, mais uma perguntinha. Cláudia Albino, coincidência o meu sobrenome, Jardim Araucária, pretende trazer mais mulheres para as secretarias? Gostei dessa pergunta. Essa foi boa. Essa é uma boa pergunta e vai me dar o gancho, né, de mandar um beijo para a minha vice-prefeita, candidata a vice-prefeita, Maria do Carmo Guilherme. Maria do Carmo, ela foi vereadora por 4 mandatos, começou na política na década de 80. Então, Camila, Estela, imaginem vocês o quanto essa mulher enfrentou para chegar onde ela chegou e será, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, vice-prefeita ao meu lado. Eu tenho um pensamento que vai um pouco em linha com a pergunta, esqueci o nome de quem perguntou do Jardim Araucária, mas mandar um abraço para ela. No meu governo... Cláudia, prefeito. Cláudia. Viu, Cláudia? Eu acho que mais importante até do que a gente ter mais mulheres, a gente tem bastante mulheres no governo, é dar relevância e um papel importante. Então, se você for ver lá, a secretaria mais importante da cidade, qual é? Secretaria de Educação. Aliás, é a secretaria que tem 30% do recurso lá, viu? Saúde também, né? E saúde. Então, nós tivemos uma mulher tocando a Secretaria de Saúde. Hoje, ela foi para Bauru, dada ao reconhecimento que ela teve no enfrentamento à Covid-19 em 2021. Mas eu tinha a Júlia tocando saúde e tinha a Valéria. 70% do meu orçamento tocado por mulheres, né? Os homens lá eram perfumaria, não tinham recurso para fazer muita coisa. Hoje, o Marco Aurélio, que toca a saúde lá, mas a gente quer ampliar e mandar um abraço para a Cláudia lá. E também, se vocês me permitirem, porque senão hoje eu chego em casa, vou tomar um puxão de orelha, um beijo para minha mãe, Regina. Ela fica assistindo depois, eu não falo dela, ela puxa a minha orelha. E um beijo para minha esposa, Bruna. Então, vamos continuar com as nossas perguntas dos internautas. Vou retirar mais uma aqui, vou chegar a caixa mais perto para ver qual bairro será dessa vez. As perguntas que foram previamente selecionadas, então, é o Gabriel, do bairro Diário-Ville. Qual é o plano de governo para melhoria na segurança de Rio Claro? Importante, até porque não falamos sobre esse assunto. Obrigado, viu, Gabriel? O Diário-Ville, ele é vizinho ali de um bairro que a gente, depois de, sei lá, 40, 50 anos, levou o asfalto para lá, o Nova Veneza. Do lado ali do Diário-Ville tem o Nova Veneza. Você veja, o Diário-Ville é um bairro lindo, maravilhoso, todo monitorado por câmeras. É um bairro de médio para alto padrão. Do lado ali, a gente tinha um condomínio de chácaras que há 40 anos as pessoas aguardavam pelo asfalto e o programa Rio Claro em Ação, o maior programa de zeladoria da história da cidade, levou o asfalto lá para o Nova Veneza. Então, Gabriel, o que é que nós temos feito, né? O papel da segurança, principalmente, é do Estado. Então, fortalecer a nossa relação, que já é estreita com o governador Tarcísio de Freitas. Acabamos de receber a notícia, esta semana, eu acho que ainda nem saiu, então vamos dar em primeira mão aqui, furo de reportagem aqui na VTV, hein? 26 novos policiais civis para Rio Claro, formados na Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Não é? Por isso que essa relação estreita com o governador é importantíssima para que a gente resolva os problemas de segurança. É claro que a prefeitura pode ajudar
e a prefeitura tem ajudado bastante. Com inteligência, a gente montou um gabinete de gestão integrada municipal lá na cidade, onde Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, Defesa Civil se reúnem constantemente, ou em momentos de crise, né? Então tem lá uma grande sala de situação, com LED, com todo o monitoramento que a gente faz na cidade, e, além da inteligência, apostar em tecnologia. A gente tem hoje 800 câmeras instaladas nas 69 escolas da cidade. Todos os professores são treinados e os diretores da escola, os gestores da escola têm um botão do pânico. Qualquer circunstância de segurança, elas apertam o botão e a Guarda Civil é acionada. E agora também, foi matéria agora dos jornais locais lá da cidade, nesta semana, que o Claro é a 4ª cidade do estado de São Paulo, Valinhos, Indaiatuba, São Paulo e agora Rio Claro, a aderir à Muralha Paulista. Nós temos a Muralha Digital implantada e a gente aderiu à Muralha Paulista, o que dá um ganho do ponto de vista da resolução dos crimes na cidade. Prefeito, antes de tirar mais uma perguntinha, queria falar sobre as pessoas em situação de rua, né? É um problema também vivido por muitos municípios, não é somente de Rio Claro, e um grande desafio, né? Porque muitas dessas pessoas vêm de cidades vizinhas. Como que é essa atuação, né, nessa questão social? Se existe uma triagem, o que é feito com essas pessoas? Como é o acolhimento? Olha, muito obrigado, porque de fato este é um tema, não é? E especialmente depois da pandemia, essa virou uma preocupação, não é nem regional ou aqui no estado, né? É uma preocupação mundial. Se você for a países europeus, se for aos Estados Unidos, né? Essa questão de moradores em situação de rua, ela é cada vez mais um tema que deve ser debatido. Lá em Rio Claro, a gente reforçou 2 serviços que têm dado um resultado bastante importante. O primeiro, um serviço de abordagem social, o SEAS. Hoje tem pessoas que fazem a abordagem nesses moradores em situação de rua para identificar qual é a carência dessas pessoas. Olha, o que é? Falta oportunidade de trabalho? Vem aqui que a prefeitura tem um programa para você começar já a trabalhar. Não, você está longe da família, quer voltar para a família, faz um contato e leva a pessoa até a família. Você quer se reinserir no seio familiar, a gente faz um contato com psicólogos, com assistentes sociais e faz a reinserção dessa pessoa no seio de sua família. A gente também fortaleceu um outro serviço, que é o serviço que a gente chama lá de casa de passagem. Então, a gente tira o morador da situação de rua, leva ele para um local, toda a higiene e oferece qualificação, oferece alternativas, se a pessoa é um drogadito, alternativas de tratamento, né? Então, nessa casa de passagem, a gente faz essa triagem, faz esse trabalho e aí recoloca essa pessoa no seio familiar para fazer um tratamento se é drogadito. E depois tem uma outra abordagem, que aí é quando há um crime, não é? Quando há uma questão que aí ofende direitos de pessoas, a gente atua firmemente através da Guarda Civil Municipal. Quero agradecer você que nos acompanha pelo YouTube, TikTok, Instagram e Facebook, que mandou a sua pergunta aqui para a gente. Então, vamos sortear mais uma pergunta aqui de internauta. Vamos ver aqui qual bairro que será. O Jardim Mirassol, é o Júlio Mesquita. Como melhorar a valorização dos profissionais da educação em nossa cidade? Já foi falado, mas eu acho que é importante, o senhor às vezes não colocou. Só reforçar, pontos. Né, Júlio? A gente tem, então, em Rio Claro, um dos melhores planos de carreira da região. A gente absorve muita mão de obra de outras cidades que vem, desde que este profissional se qualifique e tenha tempo de serviço. É claro que a gente pode continuar avançando isso, né? Oferecendo formação continuada, oferecendo melhores condições de trabalho, com esse grande programa de reforma das escolas, de escolas novas. Deixa eu aproveitar o gancho para falar de uma coisa também que me dá muito orgulho, que foi a qualificação da merenda na cidade de Rio Claro. Não é? A gente vem, aos poucos, tentando mudar o hábito alimentar das crianças, substituindo, por exemplo, a bolachinha por uma fruta. A gente leva dentista para ensinar a criança a escovar o dente, melhorar as qualidades. Toda mãe hoje recebe no seu WhatsApp, semanalmente, o cardápio do que a criança vai comer e, se quiser, todo dia uma foto do prato da comida que a criança vai receber.
não é? Então, a gente qualificou também a merenda. Eu acho que essas ações é que, no médio prazo, vão levar a educação de Rio Claro a ter um salto enorme de qualidade. Candidato, sobre a questão dos uniformes também, há algum projeto nesse sentido? E a escola integral, que muito tem sido falado, não só aqui na cidade de Rio Claro, mas em todas as 10 cidades da nossa região, por uma questão, o senhor até mandou um beijo para sua esposa, às vezes as mulheres trabalham e as escolas fecham mais cedo, e muitas vezes tem que deixar com outra mulher que às vezes ali faz uma rede de apoio, né, na periferia. Então, eu gostaria de saber, já existe hoje essa escola em período integral na cidade de Rio Claro? Existe algum projeto nesse sentido? E a questão dos uniformes, se o município fornece ou se pode fornecer, há orçamento para isso? Olha, vamos falar do tempo integral. Todas as vagas criadas em Rio Claro, para as mães que deixam as crianças nas creches, são em tempo integral. Essa discussão, de fato, existe em cidades vizinhas, como eu disse aqui já anteriormente, mas em Rio Claro, todas as crianças de 0 a 3 anos, o que ainda nós precisamos avançar, ainda faltam algumas vagas a serem criadas para a gente zerar essa fila de espera de vaga em creche. No ensino todo, existe algum projeto de para integral? as crianças, do ensino fundamental 1, que aí são de responsabilidade, a gente fala do ensino infantil. Portanto, no ensino infantil, a gente está a pouquíssimos passos de universalizar vagas, e nós já integralizamos o ensino, inclusive com horário estendido, se precisar, ficar um pouquinho mais. E agora, no Fundamental 1, as crianças de 3, 4 anos até 7 anos, antes da gente entregá-las para a educação que o Estado promove, a gente já tem em 30% da nossa rede atividades no contraturno, né? E a gente quer dobrar isso para o nosso próximo mandato. Até porque é muito importante, né, candidato? Quando a gente fala de ensino integral, muitas mães, como a Estela falou, precisa trabalhar, as crianças precisam estar e aquele ensino de qualidade, com as atividades, esporte, cultura, aquele complemento, né, que faz, obviamente, a criança do amanhã. Candidato, vou pegar mais uma perguntinha aqui para a gente. Se me permite, por favor. Eu preciso falar de mais uma coisa que eu também tenho muito orgulho da nossa rede. Não é só a qualificação da merenda, não é só a docência compartilhada, os monitores, o centro integrado multidisciplinar. Mas eu queria dizer aqui que Rio Claro é uma das 13 cidades da América Latina que tem um programa de educação, de inclusão digital para as crianças. Nós temos um sistema da Apple, então, Rio Claro, são 13 cidades na América Latina toda que tem esse programa de inclusão digital, e esse programa começou nas escolas mais periféricas da cidade. As crianças vão lá com um tablet da Apple, com um smartphone da Apple, com um computador da Apple, e tem aulas de inclusão digital. É curioso como a gente diminuiu quase a zero o absenteísmo das crianças nas nossas escolas. Eu tive visitando, eu sei que meu tempo está quase acabando, mas isso é importante. Eu tive visitando uma família, e essa família me falou o seguinte, falou: prefeito, agora, na segunda-feira de manhã, quem me acorda da cama é o meu filho, porque ele quer sair correndo para poder ir lá brincar, é uma criança ainda, nesse Conectar a Educação de Rio Claro. Candidato, então, infelizmente, não temos tempo para uma última pergunta, porque temos um tempo aqui de 1 minuto, que é concedido a todos os candidatos, para fazer as suas considerações finais e falar diretamente com o seu eleitor. Bom, eu quero agradecer novamente, né, Estela, Camila e ao pessoal aqui da técnica, do VTV, mas agradecer principalmente a você, que nos acompanhou até esse momento, ou que vai nos assistir posteriormente, já que vai ficar disponível nas redes sociais essa entrevista. Eu tenho falado para as pessoas que eu vivo o momento mais extraordinário da minha vida. É o momento mais feliz da minha vida, tendo a oportunidade de ter sido prefeito da cidade onde eu nasci, cresci, conheci a minha esposa, me casei, pretendo criar os meus 2 filhos, o João e a Cecília. Mandar um beijo para o João Gustavo e para a Cecília também, que ficam assistindo o papai lá em casa. E este momento, então, é um momento que me deixa muito feliz por conta das realizações que a gente conseguiu promover. Mas há, claro, muita coisa ainda a ser feita.
Tá certo, candidato, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço imensamente a Camila, que esteve ao meu lado hoje na sabatina, veio de Santos para participar com a gente. Muito obrigada nesse momento tão importante, né, em que as pessoas podem escolher quem vai comandar a cidade nos próximos 4 anos. Obrigada pela sua generosidade, Camila. Estela, muito obrigada. Eu já agradeço aqui ao candidato, prefeito. Boa sorte na sua caminhada. E a você aí de casa que nos acompanha. Hoje finalizamos, então, a sabatina de Rio Claro. E amanhã tem mais aqui com a Marielle e a Estela. Muito obrigada. Tenha uma excelente noite.